como é que tem estado a vossa agenda? Provavelmente muito preenchida, né? De um lado para o outro. Não, Só pelo menos com sábado muita que a gente coisa. está livre. Sábado, Sábado tá sim. livre. Eu acho que não. Mas por quê? Não, queria saber porque calculo, eu quando vejo gente experiente a viajar muito, tenho sempre a pergunta que é como é que conseguem, porque eu com viagens, Sério? por um lado gosto, mas por um lado não gosto nada. Eu não sei se que Lá livro em é que eu te casa. ofereci quando tu estiveste cá? Eu Você ofereci me o Arame ofereceu o Farpado. arame farpado. Portanto, no Arame Farpado eu escrevo um pouco acerca disso, porque numa primeira viagem que eu fiz ao Brasil, que foi muito cheia, acabou por ser a ocasião que Deus usou para me colocar num período difícil, de grande cansaço e esgotamento. E ainda hoje eu olho para viagens com um misto de fascínio e temor, porque aquela viagem ao Brasil acabou por ser um marco para mim. E então sempre, por exemplo, vocês passaram pelo Japão e Escócia, e eu penso assim, como é que a pessoa sobrevive? Como é que a pessoa... Não, ele passou. O Júnior tinha uma escala de 4 horas aqui em Lisboa indo para a Escócia, do Brasil indo para a Escócia. E ele ligou-me no sábado, e ele foi passar aqui na segunda e falou assim: eu tenho 2 horas para a gente sentar e conversar no aeroporto. Eu fui lá e nós falamos 2 horas e meia, ainda tive 30 minutos de plus. O Júnior tem essa característica de aproveitar intensamente cada período que ele tem. Intencionalmente. Pode ser para não fazer nada e pode ser para tomar um café. E eu não sei como é que ele consegue mesmo, mas ele tem essa característica. Paulo, como é que isso é possível? Zero expectativa. A expectativa Eu amanheço nos traz. meu dia sem nenhuma expectativa. Mas Eu acho que é uma tenho graça esperança, também. tenho desejos, tenho sonhos, mas eles não estabelecem para mim uma pré-agenda. Eles são uma possibilidade. E estão lá como possibilidade, mas eles não me impõem nenhum tipo de obrigação. Bem? Então, eu podia estar programado com você aqui, mas o fato de eu ter agendado com você não impõe à minha agenda diária um tipo de obrigação. Eu não sou devedor, eu vou fazer o meu empenho, meu esforço e tal, na certeza de que o eterno vai nos encontrar. Nesse aspecto, o Júnior é quase ultra-calvinista. Entendeu? Eu acho que o grande pecado calvinista foi até remeter isso para o céu. Foi projetar isso a nível de um futuro pré-determinado. E até é exatamente sobre esse assunto, não sobre o calvinismo. Eu queria conversar com você hoje, o nosso encontro aqui, por que é o meu empenho de encontrar alguém que traduz Portugal de uma maneira assim, muito singular. O meu empenho de estar aqui com você é a esperança de uma essência portuguesa ainda não contaminada, nem de uma forma nem de outra. Porque você traduz assim uma coisa genuína, que não teve a obrigação da ocidentalização, mas também não tem o preconceito do global, então você dialoga, certo? Você está aberto ao diálogo, ao parlare. Então você é uma figura parlamentarista, no seu melhor sentido. Sim, porque a palavra parlamento nós estamos perto do parlamento português. Pronto. Curiosamente. Curiosamente. Então, eu creio que o grande equívoco da cultura portuguesa brasileira foi se afastar da sua natureza parlária, o parlamento. E a gente foi gradualmente transformando o parlamento em tribuna. Entende, né? Então, a ideia parlamentar da congregação foi virando púlpitica. Então, o púlpito, a moda assim, um pouco mais tirânica, inclusive a elevação do púlpito, né? Então, Jesus não tinha um púlpito elevado, Jesus tinha uma conversa elevada.
Então Jesus levava a conversa a um lugar mais alto, mas ele não escolhia um lugar mais alto para pregar. Amém? E a gente gradualmente foi tiranizando a fala em vez de mantê-la parlamentar. Então, até eu acho que você que tem o apuro linguístico, a gente batizou erroneamente a principal mensagem de Jesus, e aí não é principal no sentido hierárquico, não, a principal no sentido essencial. A mensagem mais essencial de Jesus, que é a do monte, não foi um sermão. E a gente batizou aquilo de um sermão, sendo que Jesus chamou os discípulos para uma conversa. Né? E ele sentou em roda, foi uma conversa, num lugar alto. Então uma coisa é você conversar a partir de um lugar alto, e coisa é você escolher um lugar alto para pregar. É totalmente diferente. Então é isso, eu queria conversar com você sobre essa coisa que quem sabe não pode estar aí uma perspectiva redentiva do nosso exercício ministerial para as gerações. Bem, então, por isso que eu empenhei para estar aqui, até porque você sabe bem disso, né? Você conserva algumas características que são assim, quase em extinção. A Igreja Batista na Cave, né? Esse endereço quase alternativo, que era como se a igreja cristã reformada estivesse quase que procurando um lugar assim para se estabelecer, né? Ela vindo quase lá de quase do lugar onde só os ratos viviam, né? E ela vem emergindo das trevas, como quem não tivesse lugar na sociedade, ela acaba se impondo. E você manteve essa característica, né? Você não tem vergonha da cave, no sentido, né, e conseguiu dar voz a isso. Então isso é mais ou menos sobre isso que a gente quer conversar. Eu vou atrás. Amém. Da vossa voz, Tá bom. eu vou atrás da vossa voz. Beleza. Eu quero um café cheio. E expresso cheio? É. E a água das pedras? Sim, sim. E uma água das pedras. Esse virgem colado aqui é uma bebida sem álcool, é um suco de ananás, um gelado de coco e um ananás preto. É isso? É um drinkzinho, né, sem álcool. Então eu quero um desse. Bem geladinho, né? Sim, senhor. Valeu, obrigado. Tem um sumo de laranja natural? Tem sim. Então é isso que eu quero. Você. Que lugar maravilhoso, que eu vou repetir com certeza vindo aqui a Portugal. Por isso é que quando o Rafael disse, ele disse assim, olha, eu consigo arranjar aqui um pedaço da agenda do Paulo ou na quinta, e eu perguntei-lhe, olha, qual é o melhor lugar? Vocês preferem que eu vá ter convosco ou é fácil para vocês virem ter comigo? Ele disse, eu acho que nós conseguimos ir ter contigo. Quando ele disse isso, eu disse, então se vocês puderem vir ter comigo... Não, eu já estou sentado nesse terraço aqui, olha a coisa maravilhosa. Agora, Thiago, fala um pouco da sua percepção de como estão os movimentos aqui, o cristianismo, a igreja romana aqui. Lembrem-se, vocês estão a ouvir-me a mim, estão a ouvir uma experiência. Naturalmente, Claro. é a minha experiência, é a minha leitura. Se eu quando sinto necessidade de simplificar coisas grandes, não é? Como a história de um país, como é que a pessoa pega na história de um país e simplifica a história de um país, de um povo, não é fácil. Mas é verdade que, por exemplo, pensando em quem os evangélicos são, hoje, neste tempo, eu acho que temos, para já, historicamente em comum com o Brasil, o facto da experiência evangélica ser ainda muito recente para a nossa história. Proporcionalmente mais recente para a história portuguesa do que para a história brasileira. Mas já interfere politicamente aqui ou não? Porque no Brasil a gente já interfere. Não. Portanto, essa interferência ainda não existe. Com aspectos negativos e com aspectos positivos daí. Por exemplo, o que eu costumo dizer quando no Brasil converso acerca de quem os evangélicos são em Portugal, eu costumo fazer uma comparação um pouco exagerada, mas dizendo assim, se eu fosse um pastor no Brasil, eu pertenceria a um mundo
que o Brasil providencia aos evangélicos, que é um universo evangélico. Sim. Qual é uma das dificuldades, mas uma das vantagens do evangélico em Portugal? É que não há um mundo à parte para ele pertencer. Portanto, nesse sentido, uma das coisas que eu digo ao povo que está a chegar do Brasil, porque temos uma população brasileira muito forte hoje em dia na igreja, é, olha, vocês não vão ter de ser menos espirituais quando chegam à Europa, mas vocês vão ser necessariamente cristãos mais secularizados. Porque o crente na Europa não tem, vamos dizer assim, não levem a mal a expressão, uma vida alternativa evangélica para pronto. E isso talvez é o que a igreja brasileira mais está precisando. E custa mais caro. Ela ter O lucidez. custo é maior. Ela Sim. precisa ter lucidez social. Que foi, por exemplo, uma coisa, é curioso, foi um assunto que eu até conversei com o Iago, e eu reparei que o Iago agora estava a desenvolver. E eu não quero dizer isto de uma maneira deselegante, mas muitas vezes o que eu tenho dito ao Iago e outros amigos no Brasil é que nem sempre é fácil para o brasileiro evangélico compreender que ele vive na fartura. Porquê? Porque a experiência que ele tem do seu próprio movimento é uma experiência completamente excepcional. Tem o norte-americano. Não estufa. Sim. Ele vive uma experiência de laboratório. Sim. Então ele é um rato de laboratório. Sim. Onde ele está se alimentando de coisas controladas. Não, ele não. Não, quando eu estou falando isso, ele sabe o que eu estou dizendo. Não é no sentido negativo. Ou seja, a experiência dele é controlada, ele vive à parte. Sim, mais facilmente. Pronto, a alimentação dele é controlada, ele vive uma coisa hermética. Por exemplo. O esforço de trazer a nossa juventude, aqui à Europa e mudar esse trânsito, porque quem alimenta um pouco esse laboratório brasileiro é a América. Então, trazer para a Europa esse ambiente multicultural é exatamente para dar ao nosso jovem uma responsabilidade de interação social maior, exatamente para forçar ele a sair da bolha. É para ele rever a espiritualidade dele com mais relevância. E isso acontece na Europa. Por isso é que, por exemplo, para quem chega do Brasil e há uma expectativa natural, novamente, eu estou a simplificar muitas coisas, mas há uma expectativa natural do crente brasileiro continuar a viver dentro da igreja aqui. E nós precisamos dizer, tu não vais poder viver dentro da igreja aqui, porque a experiência de ser crente aqui não é a experiência de ser crente no Brasil. Se tu viajas para a Europa com expectativas brasileiras, tu saíste do Egito, mas o Egito está contigo ainda. Atenção, eu agora não quero elaborar o Brasil como Egito, mas vocês percebem a analogia. Não, é exatamente. Portanto, nesse sentido, a experiência evangélica do português é muito mais contracultural. Também é verdade que a experiência evangélica do brasileiro também é contracultural, mas a contracultura já se tornou tão imensa. É um pressuposto no Brasil, o cristianismo já é um pressuposto. Com agravante. A experiência brasileira evangélica, ela é contra a cultura, mas ela não é replicada. A experiência portuguesa é contra a cultura, mas é replicada. É mais fácil replicar um cristão português em qualquer lugar do planeta, porque ele tem uma rusticidade, ele consegue sobreviver em qualquer ambiente, do que replicar um cristão brasileiro em qualquer lugar do planeta. Sim, isso é verdade. Então, assim... Mas também a coisa curiosa são as bênçãos inadvertidas de algumas, digamos, destas experiências de estufa. Eu dou o exemplo, eu acho que já disse isto ao Rafael quando lá estava. Numa das visitas que eu fiz, eu estava com o editor, o Daniel Faria, da Mundo Cristão, e ele é um querido amigo. Ele é a pessoa que trabalha nos meus livros e que me ajuda a tentar traduzir até para a linguagem brasileira. E nós estávamos a passar pelo túnel da Paulista e eu dou sempre este exemplo, e um dos grafites, é grafite que o pessoal diz, dizia: se nós não é por nós, quem será contra nós? E eu virei-me para o Daniel e disse assim: eu sei que os evangélicos intelectuais não desejam isto, mas vocês têm de compreender este grafite como um privilégio que, de facto, com tudo aquilo que nós podemos achar desinteressante na cultura evangélica menos esclarecida, a verdade é que a influência que os evangélicos têm no Brasil é tal que é possível corromper um pouco um verso bíblico e ainda assim o povo entende o que é que se está a falar. Se tu na Europa chegares e disseres um verso bíblico, ninguém vai compreender o que tu estás a falar. Portanto, também na minha opinião, também é um aviso para, sobretudo, quem procura muitas vezes uma postura mais esclarecida dos evangélicos, que é
é incontrolável a maneira como a influência que o Evangelho tem diante dos nossos próprios planos em relação a eles. Ou seja, por um lado, há virtudes da experiência evangélica brasileira que eu não sou um fã, mas há outras coisas que eu tenho assim uma inveja, não é? Porque também dá inveja da pessoa dizer assim... Agora, Cavaco, a gente também tem que lembrar o seguinte, e é isso é fato, por isso que o convívio é relevante, por quê? Porque, por outro lado, a Europa já viveu esse, se Deus é por nós, quem será contra nós, lá no passado, exatamente na Idade Média. Então lá já houve uma época aqui na Europa que se escrevesse se Deus é por nós, quem será contra nós, todo mundo entenderia. Porque a Deo Glória, tudo isso estava estampado, né? As caravelas com a cruz de mato, ou seja, o Brasil, num certo sentido, ele está repetindo a Europa da Idade Média, que também fazia sentido. Então, se nós não tomarmos cuidado, se a Europa não ajudar o Brasil, e se o Brasil não conviver com a Europa, o Brasil está caminhando para repetir também, eventualmente, essa religiosidade imposta, que chega para uma próxima geração, não faz sentido, porque esses simbolismos da obviedade cristã como cultura assumida já esteve na Europa. Os símbolos estavam aí, as cruzes, as mensagens, estava tudo escrito. Os outdoors existiam no passado e gravados em granito. Não era, os grafites já existiam. A Europa já foi grafitada com esses dizeres no passado em granito, esculpida. O que eu diria, e aí talvez seja, eu que geralmente não sou um otimista, eu sou melhor a ser pessimista do que a ser otimista. Mas o que eu diria é que eu tenho alguma esperança, mas também sei que eu vejo o Brasil de fora. Aliás, o livro Arame Farpado é um pouco isso, é o meu relato de uma viagem, portanto, é eu olhar de fora para um país imenso, que é o Brasil, e aproveitar para me revelar a mim próprio no processo. Mas uma das coisas que me parece, de facto, único e distinto e interessante é que eu acredito que é possível equiparar as experiências, mas também é verdade, até pelo próprio princípio da encarnação do tempo e do espaço, que é em tudo o que o cristianismo evangélico tem de caótico no Brasil, nesse sentido, eu até acho que é uma virtude. O caos evangélico brasileiro, e reparem, eu há uns tempos, eu lembro-me que, esta é uma discussão que tenho até com muitos amigos, até mais a turma reformada, que muitas vezes, na minha opinião, há uma tentação de querer reencantar o mundo com a ideia de uma igreja até quase mais escolástica e tomista e tudo isso. E eu geralmente aí não é tanto o meu caminho. Porquê? Porque eu ainda sou daqueles que olha para a confusão evangélica e digo, há muita coisa terrível, mas isto é uma coisa boa. Exato. A confusão, quando eu digo confusão, não estou a falar agora no aspecto mais teológico do termo, estou a falar a ausência de uma afirmação de poder. Isso. Que, por exemplo, mas eu concordo com você. Mas ainda é o traço invisível da misericórdia de Deus. É o fio, como diria lá o Jonathan Edwards, pendurados no fio invisível da misericórdia. Então, isso ainda tudo isso ainda está lá, esse fio invisível que pendura. Assim, a gente falando agora aqui do nosso encontro, né? Curiosamente, o que hoje a gente fez a conta, são 34 anos. A primeira vez que eu estive aqui foi em 89. E de lá a gente tem vivido uma vivência de fé. O que me traz a Portugal, ano após ano. Nesses 34 anos, muitas vezes mais de uma vez por ano, é uma convicção da nossa relação. É só para você entender o cenário intencional disso. É como se eu dissesse assim, a relação Portugal-Brasil, e aí eu incluo a Inglaterra, porque aí
é o Cali, essa coisa, né? Como é que isso chegou no Brasil, vindo da Escócia, Inglaterra, Ilha da Madeira e tal, Rio, Recife, ou seja, a história da igreja brasileira no seu nascedouro, como primeira igreja de fala portuguesa. Eu não estou falando da história da igreja brasileira no viés das suas denominações, mas na sua essência, né? A água que percorreu essa história e que não tinha a ver, tanto é que o Cali é uma figura meio híbrida, né? De um Church of Scotland misturado com um anglicano que veio para a Ilha da Madeira para não ser denominação nenhuma. Então aqui o Cali conseguiu plantar uma revolução reformada sem titulação e do evangelho integral, trabalhando especialmente as áreas da saúde, da educação para transformar a sociedade. E a partir de uma coisa que não tinha relevância histórica nenhuma, ou seja, é como se ele estivesse revolucionando o mundo a partir lá de Nazaré, porque era a Ilha da Madeira. Funchal, o que era? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Era mais ou menos, você concorda? Não é? Em absoluto. Não é? Porque hoje a Madeira é um sítio de passagem de gente privilegiada. Mas naquela época era um lugar de morros e tudo. Então, assim, enfim, mas é isso. Essa é a semente que nos liga. Historicamente, ela tem uma composição, a nossa composição genética é britânica, portuguesa, brasileira e tudo mais. Beleza. Curiosamente, historicamente falando também, no contexto Europa da modernidade, com toda a crise da igreja europeia, as duas igrejas com sinais de saúde assim, um pouco melhores, né, com batimento cardíaco, nível de colesterol e glicose da Europa, ainda é a igreja britânica e portuguesa que ainda dá sinais de alguma vitalidade. Não estou menosprezando a igreja na Alemanha, na Holanda, mas... né, com toda dificuldade aqui, Portugal e Inglaterra ainda dá, não é? Ainda dá sintomas assim de conseguir, tanto é que a igreja portuguesa ainda opera, né, num sentido assim, ela não está numa UTI entubada, ela dificuldades, amém? Então, ou seja, se a gente pensasse em alguma coisa para, bom, assunto. O empenho, e aí os jovens estão sentados aqui, é o seguinte: trabalhar intencionalmente e objetivamente uma condição relacional que dê à nossa liderança mais jovem. Então aqui nós estamos com 3 gerações representadas, certo? Um velho de 66, você com... quase 46. Pois é. E eu com 36. Isso. E eu com 26. 26. Então nós temos aqui uma mesa 10 anos, multigeracional. Deixa meu filho. Obrigado. Cinnamon Ice Coffee. Quem é que pediu o café ou o cinema? Café gelado? É a Lana. É o Cinnamon Ice Coffee, né? Bom, libertar O sumo laranja para mim. o nosso povo de uma mentalidade escrava. O mais brasileiro da mesa foi o Cavalo. Certo? Libertar o nosso povo de uma mentalidade escrava. O meu é o ananás. Nós falávamos hoje... O único povo que se autodenomina de uma atividade é o brasileiro. Queiro não é uma identidade, é uma atividade. Pedreiro, marceneiro, carpinteiro. Nunca tinha pensado. Entendeu? Nunca tinha pensado nisso. O eiro do Brasil. O americano chama nós de Brazilian. O argentino chama nós de brasileño. Então, só tem o português que chama a gente de uma atividade. E que atividade é essa? É isso que ainda estamos a... E a gente.
Então, se tem alguém que... Até nós cheios de falar, eles botam atividade. A gente fala brasileiro, a É, gente não fala exatamente. português do Brasil. Para eles aqui, a gente fala brasileiro. Então, nós podíamos chamar brasilino, brasileno, brasilês, brasiliano, Ficou brasileiro. mas ficou brasileiro, porque era uma atividade. Então, libertar o povo desse senso de atividade vai ter que ser nessa relação aqui. E a atividade, ela configura uma mentalidade de tempo. A atividade, ela relaciona passado e futuro. A identidade, no sentido espiritual, ela revela o eterno. Então, nós temos o desafio de trazer a consciência do eterno para aquilo que é uma premissa de tempo. Nesse sentido, a igreja em Portugal e o Brasil é o último estágio da igreja. Então, não há outro povo alcançado no sentido das descobertas, ou seja, o mundo vem oriental, asiático, europeu e alcança as Américas, que estava do outro lado do mundo. Então, as Américas são o mundo depois do fim do mundo. Né? E quem chega nesse fim do mundo, quem chega nesse novo mundo depois do fim do mundo, são os portugueses amparados pela Inglaterra. Beleza? Isso é uma leitura interessante. Nunca... Entendeu? Então nós somos. É até uma espécie de leitura algo escatológica. Isso. De outra maneira, é bem Padre António Vieira. Isso. É bem vieirista. É uma leitura assim, até meio redentora de Portugal. Estou a ouvir. Sou todo ouvido. Então Portugal... Nunca tinha ouvido isto. Pronto. Então Portugal chegou ao fim do mundo. E o fim do mundo é o Brasil. Então nós estamos aqui para conversar. Anteontem nós fomos em Sagres. A linha do fim do mundo. Terra. Nós estamos aqui para cumprir a profecia de Atos. Essa conversa aqui é Atos cumprindo. Então, em tese, essa relação deveria apresentar o ser humano na sua condição eterna. Então, a nossa relação, do ponto de vista escatológico, a partir de uma igreja que forma uma personalidade espiritual, nós tínhamos que ser a relação mais bem resolvida da história para fazer o caminho de volta para Nova Jerusalém. Nós somos o habitante da Nova Jerusalém, vindo dos confins da terra. Numa condição cosmopolita, exatamente porque nós representamos gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Beleza? E ninguém fez isso talvez tão bem quanto o português. O Paulo já escreveu isso em livro? Não. O português pariu o português. O Júnior não teria crise nenhuma se você traduzisse isso escrito para nós. Não, aliás, faria muito mais sentido. Então, não, mas eu estou te compartilhando porque eu creio que é junto, assim, nesse aspecto. Um certo sentido, é como se foi Portugal que pariu o filho da Europa. A Espanha não fez isso. Mas Portugal fez porque pariu um país multicultural. Sim, porque no caso da Espanha é por um lado mais disperso. Mas é monocultural. Sim. O Brasil é o país continente do mundo. Vamos pensar filosoficamente. Paulo, não se perca, mas, por exemplo, como é que olha para os Estados Unidos? Ele não é continental, porque ele é monocultural. Só existe regime forte, só existe regime de controle em monocultura. A China só pode ser comunista porque é monocultural. A Rússia só pode ser comunista porque é monocultural. Mas o Paulo olha para os Estados Unidos... Eu estou a pensar nisso. É o único país republicano puro do planeta. Você só repete a República Americana em país de ditadura. Não existe... Mas o Paulo não encontra um tipo de diversidade parecida nos Estados Unidos? Negativo. Pô, simples. Me fala um país do mundo. Você já rodou alguns países do mundo? Poucos, mas os Estados Unidos é o país que eu visitei. Tá bom, mas onde você encontrou uma colônia americana no mundo? Não tem. Colônia americana? Não tem. Quer dizer, num sentido direto? Não tem miscigenação. Não existe miscigenação americana. Você tem base militar, mas você não tem colônia.
Mas é verdade que ao mesmo tempo também há uma experiência de... É verdade, Paulo tem razão, eu concordo em absoluto, até outros também têm falado sobre isso. A América é uma ideologia. Os Estados Unidos é uma ideologia. Antes de ser um país, é Não uma tem ideia. outro país no mundo que consegue ser republicano. Exato. E é uma ideia. Portanto, e é uma espécie de reset em relação à Europa. Nós temos um pastor norte-americano e esse é um dos assuntos Eu não estou falando isso como crítica. sem dúvida. Porque os Estados Unidos não é pai, ele é filho. E é o filho mais E velho. é o filho mais velho. E nós somos o filho mais novo. Nós somos o filho que deu tudo errado e está se arrependendo. Nos Estados Unidos é o filho que fez tudo certo e cobra esse direito. E ele quer ser reconhecido pela Europa, que tirou dele o direito de ser o país que ele quer ser. E ele quer fazer tudo certo para provar que ele tem direito de ser quem ele Paulo quer tem de ser. escrever isso. Se o Paulo não escrever, qualquer dia roubo eu e escrevo. Faz junto. Escreve Isso é bom. junto. Pronto. Isso é bom, isso é bom. Nós nascemos juntos, a gente é quase irmão. Mas essa é a figura dos... É engraçado, porque muitas vezes, até... Não tem pai nos Estados Unidos, o herói americano é tio. É, Tio Sam. Todos os heróis americanos são órfãos. Isso é uma observação que eu nunca tinha Todos pensado. heróis americanos são órfãos. e, por exemplo... Eles são mas o sinais de brasileiro poder. sente-se filho de alguém? Ele pensa que é filho da América, sendo que ele é filho da Europa. Uma crise, né? É uma crise de identidade. Nunca tinha pensado. Eu acho que essa O brasileiro figura quer dos ser dois filhos é aceito, interessante. o brasileiro quer ser aceito pelo americano como se fosse aceito pelo pai. Na verdade, ele não percebe que ele é visto como alguém que sabe que ele é irmão, mas não quer assumir ele como irmão. Isso é interessante, porque uma boa parte das vezes, quando o pessoal chega do Brasil, uma das maneiras que nós usamos para Bem, você tem tentar que experimentar isso receber aqui. é precisamente reconhecer algumas semelhanças imediatas que existem entre a experiência sul-americana, e pensando no Brasil, e a norte-americana. Aliás, Sim. tu lembras quando nós falámos constantemente, também pelo facto de ser o país que eu mais visitei, Aham. os Estados Unidos, essa comparação é muitas vezes feita. De facto, eu nunca tinha pensado nela E vou te dizer So- mais, que eu acredito. sobre o ângulo da parábola dos dois, neste caso dos dois E eu vou te filhos, de falar, sem a participação brasileira, os Estados Unidos não faz a reconciliação com a Europa. E o Paulo acha. Pois, a coisa engraçada é que, sendo o filho mais velho, o americano nem sequer sente necessidade de Zero. uma relação com o pai. Zero. Talvez por ser Pelo o filho- contrário, a relação dele é de querer ser reconhecido. Ele é ofendido. Sim. Porque Inglaterra quando ele não é construiu o isso. país e quis a liberdade, ele teve que lutar por isso. Mas também é verdade que existe um elemento de ressentimento por parte do pai. Se vamos usar essa figura, eu acho sugestiva. Se vamos usar essa figura, também não podemos esquecer do elemento de ressentimento que existe, fortíssimo, na Europa, pelo pai, pelo facto do filho mais velho se ter dado tão bem. O filho mais velho deu-se melhor que o pai. E o europeu tem um problema em lidar com o americano por causa disso. Porque ele, de certa maneira, de facto conquistou a sua autonomia. Essa é uma Exatamente. das coisas, por exemplo, complicadas, às vezes até de explicar, na relação que os portugueses evangélicos, por exemplo, têm com as figuras missionárias dos Estados Unidos, de outra maneira que o do Brasil, que é uma história complicada que geralmente ninguém quer entrar muito por aí. E sofre quem? Sofre o Rafael que está cá e todos os brasileiros que vêm para cá sofrem. Por porque isso essa que relação não o foi americano acabou se apropriando de maneira indevida do evangelho como força de dominação, de prevalência. E aí ele não ensinou um evangelho relacional, porque ele não reconhece o irmão. Então, o que faz... Talvez seja um evangelho mais associado ao aspecto da conquista. Da do próprio conquista, país. porque o evangelho que não tem dificuldade de querer ser reconhecido pelo Pai. O que traz o aspecto relacional do evangelho não é a relação com Deus, é a relação com o irmão. Sem relação com o irmão, o evangelho é ferido no seu espírito. Então, quem pode apresentar para a América o evangelho que vai libertar a América de um evangelho que serve a Deus por um evangelho que revela o Pai é o filho mais novo. Neste caso, falamos do... Nós aqui. A nossa relação, se a gente chegar junto na América, a gente conversa de forma diferente com o americano. Sim. Pronto. Aliás, eu acho que comentei isto com o Rafael. Ao longo dos anos, na experiência que
nós vamos tendo na Igreja, quer com os Estados Unidos, quer com o Brasil, uma das coisas que, ainda sem ter propriamente uma visão muito estratégica, mas que eu continuo a acreditar, e não necessariamente por ser quase uma crítica ideológica americana, até porque eu costumo dizer que sou dos pastores mais pró-americanos que existem em Portugal, mas é verdade que o americano não está habituado a ouvir. Pronto. Não ouve. No modo geral, não ouve. E muito daquilo que nós temos procurado fazer no nosso relacionamento com os Estados Unidos, mais do que servir de um interposto, mais um interposto institucional ou organizacional de alguma coisa que já acontece nos Estados Unidos, é buscando o melhor que os Estados Unidos pode ter para nós, é criar uma conversa. E aí sabe como é que essa conversa pode acontecer? Por isso que eu estou aqui conversando com você de forma intencional. Quando o europeu conversa com o americano, ele tem voz, mas não tem número. Quando o brasileiro conversa com o americano, ele tem número, mas não tem voz. Se a gente conversar junto, a gente tem voz e número. É verdade. Porque o americano não respeita o europeu porque vocês não têm número. E não respeita o brasileiro. O americano ama ir ao Brasil porque de repente vê os números dos Ei, brasileiros mas aí fica louco. fica louco, mas não deixa a gente. Mas e aí fica louco, mas não deixa a gente ter voz, porque como é que o irmão pobre que foi comer com os porcos vai ter voz? Nós não temos nobreza. Porque o americano vai ver como a gente como um escravo que deu certo. O filho pode até voltar para casa, mas ele tem que ficar entre os serviçais, que é o que acontece hoje. Ele aceita o brasileiro, mas ele fica entre os serviçais. E aí ele quer o brasileiro lá, porque o brasileiro é quem faz a coisa dele acontecer. Então ele vai no Brasil, monta conferência, porque é a gente que vende os livros dele. Então nós somos o escravo de luxo. E isso tem 500 anos. O Brasil foi o maior comércio escravo da história da humanidade. Foi no Brasil que o comércio escravo aconteceu, não foi na América. Então foi nós que ajudamos a América e a Europa a ganhar dinheiro com escravo. Então nós nunca tivemos dificuldade de ser esse lugar onde as coisas acontecem. Por isso que o Brasil é celebrado como campeão de grãos. Então ninguém tem dificuldade de entender o Brasil com as suas riquezas naturais. A Amazônia não nos pertence, ela está cedida. Ela está cedida temporariamente. Essa é a mentalidade de todo mundo. Então o grande desafio é a gente ajudar o nosso jovem profeta a ter o quê? Voz. Mas ele não vai ter voz enquanto ele estiver vindo da senzala. A senzala que deu certo. Ele vai ter voz para quê? Para tocar música, para operar o teclado, para montar a conferência, para fazer a coisa acontecer, para citar os autores americanos na sua bibliografia. Com todo respeito, eu não sou contra. Isso aqui não é ressentimento. Eu fui abençoado por missionários que deram a vida. Claro. E no nosso caso, não. Pronto. É meu irmão, mas ele é meu irmão, precisando de ajuda. E quando o irmão mais novo voltou para casa, ele pensou em dizer uma coisa que o pai dele não deixou ele dizer. Há uma intencionalidade paterna e interrompeu o assunto. E eu creio que é aí que nós temos que ter intencionalidade. Porque o irmão mais novo, ele vem ensaiando uma oração. Pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Qual é a parte da oração que ele não conseguiu fazer? Trata-me como um dos teus empregados. Então isso está na mente. Isso está na mente. Nós elaboramos essa oração. Essa oração está escrita na Bíblia. Isso não é elaboração nossa. Ela estava escrita lá para todos nós, para os nossos jovens entender que essa é a fortaleza que tem que ser destruída. O arrependimento do pecado não destrói essa fortaleza. O que destrói essa fortaleza é o reencontro com o Pai, é o anel no dedo, é a sandália no pé. Não adianta. Ela é intrínseca de quem viveu escravo. Ela não é retórica. Ela não é acadêmica. Ela não é
teológica sistemática. É uma cultura de mente implantada e ela tem que ser interrompida. Tem que haver uma transgressão na interrupção do pensamento. O pai não esperou ele dizer para corrigi-lo. Ele não deixou ele dizer. Amém, meus irmãos? E como é que isso se faz? Pronto, é com vocês. Vocês são aqueles que vão nos ajudar a não dizer que nós somos escravos. Amém? Porque vocês estão na figura do pai. Então, a partir dessa relação. Mas tá, nessa relação. Dessa relação, onde ele está sentado com o filho que está voltando para casa e ele tem autoridade de não tratar. Não. Falando de transformar uma cultura. Pronto, mas então está aqui, nós temos que conversar com quem tem o coração aberto, porque a maioria dos pastores portugueses ainda estão recebendo de volta o quê? E ao mesmo tempo não tem aceitando esta leitura que eu nunca tinha pensado. Estou a pensar nestas coisas a primeira vez desta maneira. E agora vou para casa pensar. Isso. Mas também é verdade, se nós usarmos, por exemplo, como... E é engenhoso, de facto, porque para mim que estou habituado a olhar muito para as duas Américas, de facto nunca as tinha pensado como irmãs. Nesse sentido e com a perspectiva da parábola. Mas também é verdade que se vestirmos essa roupa, se o português, o europeu, mas o português em particular, se vestir essa roupa do pai, o problema é que ele não acredita nessa roupa do pai também. Por exemplo, quando eu estou a tentar descrever a própria maneira como o crente evangélico olha para si em Portugal, ele está perdido, ele nem sequer tem ele não tem um espelho. Qual é a profecia de Malaquias? A profecia de Malaquias não é o Elias celebrando um culto poderoso que desce fogo do céu e mata a concorrência religiosa. Isso não vai resolver. Esse modelo de pragmatismo litúrgico não vai libertar. Ele vai acontecer. Então, quem orientou Elias a fazer esse culto? Não foi o diabo. Foi Deus. Deus orientou Elias a fazer um culto poderoso e escrachar com a concorrência. Curiosamente, antes de vocês chegarem, eu vou pregar nesse texto. Descer fogo do céu para Deus deixar Elias viver uma experiência para provar para o Elias que ela não é suficiente. Porque o problema do Elias era a sua orfandade. Porque nos dias de Elias, todo profeta era filho de mãe. Aí ele vai lá, e aí ele tem que ser tirado desse lugar num processo de adoção. Quando Elias recebe o espírito de adoção, e ele adota um filho, meu pai, e o filho dele adota um filho, o processo gerado de adoção redime o povo. Amém? E aí, o que nós recebemos como legado de Elias em Malaquias? Nos últimos dias, os pais se converterão aos filhos, os filhos se converterão aos pais, para que Deus não fira o mundo com maldição. Então, realmente, a Europa está órfã dos seus filhos e nós estamos órfãos dos nossos pais. Então, não vai ser um trabalho fácil, não, porque é um trabalho espiritual, de adoção, porque não é natural. Então, nós não estamos falando de uma naturalidade, nós estamos falando de uma natureza imposta a partir de uma consciência espiritual. Então vai ser um trabalho intencional de quebrar uma fortaleza, porque é por adoção, não é por serviço. Então nós não recebemos de novo o espírito de serviço, que é o que matou o mais velho e o mais novo. Então o mais velho ficou morto trabalhando em casa e o mais velho e o mais novo morreu trabalhando como escravo. Então você pode morrer trabalhando como filho e você pode morrer trabalhando como escravo, se a mentalidade for a mesma. Então o que vai resgatar ambos? A adoção. E essa adoção começou por quem? A partir do mais novo, que agora promove essa reconciliação e o espírito da adoção está patente. Amém? Então se a gente trabalhar isso intencionalmente, o ambiente espiritual que a gente encontrar aqui pode ajudar uma juventude
portuguesa, brasileira, a começar a ter voz, em vez de ficar tão ocupado em só ter vez. Ou seja, nós podemos intencionalmente ajudar nesse ambiente espiritual a mover a igreja da distração das suas atividades para a intencionalidade da sua vocação. Então nós podemos ser uma igreja menos hiperativa e um pouco mais intencional na sua vocação. Então nós podemos ter uma atividade que seja só o suficiente para manter a nossa relevância, ou seja, é atividade só para dizer que a gente não está falando uma coisa que a gente não sabe fazer, mas que não é a nossa principal ocupação. A nossa principal ocupação é dar voz para o nosso povo. E aí, nesse sentido, você representa essa intencionalidade de voz. Então você pode ser alguém que coopera com a juventude desse país no sentido de entender o lugar da voz e não o lugar da vez. Porque onde você vai, a igreja brasileira tem vez, mas não tem voz. Onde você vai, o português tem vez, mas não tem voz. Quem sabe? Se a gente começar a ter essa conversa num outro nível e ter uma intencionalidade de produzir voz. Aí com o seu amém, nós conseguimos ter voz. Com o nosso amém, você vai ter voz. Então nós vamos dar voz no nosso ambiente, você dá voz no seu ambiente e juntos nós vamos ter voz. O que eu percebo hoje? Com nossa relação de 30 anos com a Inglaterra, nós estamos ajudando a Inglaterra a ter voz na América, que muitas vezes nem a Inglaterra tinha. Muitas vezes a Inglaterra, no campo da espiritualidade, ela não tem voz na América. Mas com a nossa participação, ela tem tido. E com a participação dele, nós temos tido. Então nós temos feito alguns encontros intencionais, focados não em definir os parâmetros da atividade, mas em garantir os elementos essenciais da voz. O que nós queremos dizer e não as condições do que nós queremos fazer. Então nós não vamos reivindicar recursos para o que nós queremos fazer, mas nós vamos definir os elementos claros do que nós queremos dizer. E aí nós vamos dizer juntos, um sim e um amém, porque aí é um princípio bíblico. Toda vez que eu tiver um sim e um amém, toda vez que eu tiver um sim e um amém, a verdade será estabelecida. Mas do jeito que nós estamos trabalhando, ocupado com a atividade, quando a gente fala isoladamente. Aí a gente proclama, mas não estabelece. Então se a gente reduzir um pouco a nossa atividade, concentrar na nossa relação, ao falarmos, a gente vai estabelecer a verdade, não apenas proclamar. Não adianta você proclamar daqui, não adianta eu proclamar de lá, porque nós não vamos estabelecer. Para estabelecer, alguém vai ter que escutar a gente falando sim e um amém juntos. Aí tem voz. Porque se você estiver lá em pé e um brasileiro falando, o mundo vai escutar. E se você estiver falando e um brasileiro de pé concordando, o mundo vai escutar. Se eu tiver um britânico e um português do lado, o britânico falando e o português falando assim, o mundo vai escutar. Se eu tiver um português falando e um britânico do lado falando assim, o mundo vai escutar. Simples assim. Qual tem sido a vossa experiência, por exemplo, no contexto britânico? Porque é uma coisa antiga, no sentido em que, pelo menos desde os anos 90, que tem 30 investido, anos. quer na relação. Onde isso tem sido trabalhado intencionalmente, a gente vê os resultados disso e vemos fruto disso de forma consistente. Mas onde isso foi trabalhado intuitivamente, na forma da atividade, é só mais escravidão. Então eu acabei de fazer uma volta assim, nos 5 continentes. Acabei de percorrer os 5 continentes agora. Foi quase o Júlio Verne, que fez a volta ao mundo em 80 dias. 80 dias. E onde eu encontrei a igreja brasileira, 80% dos líderes estão em depressão, burnout, tomando remédio. E ganhando mal. E pastoreando uma igreja rica, de escravos. Gente, onde não falta dinheiro, mas ninguém tem voz. Babilônia. O escravo chega em Babilônia, vai ter direito a comida, transporte e roupa, mas vai ser castrado. Ele vai ser entregue para o chefe dos eunucos.
A castração hoje ela não é peniana, ela é na língua. Porque a semente da espiritualidade não está no pênis, está na palavra. Então, o sêmen da vida está na palavra, então é só você cortar a língua do escravo. Tanto é que algumas culturas faziam isso, silenciavam o escravo para ele não ter o que dizer. Então, nós estamos tendo uma castração com condições de trabalho. Então, o cara vem para cá, se ele for bom, a igreja oferece para ele cama, comida e roupa lavada, transporte, púlpito, mas ele não participa das decisões. Ele participa do que fazer, mas ele não participa do direcionamento disso. Ele já amanhece com a agenda definida a ser preenchida. Amém? E isso acontece com o líder português em outros países. Mas se a gente tivesse a consciência e trabalhasse de forma intencional, está lá na Bíblia. Nós vamos cumprir Malaquias. Vamos cumprir Malaquias. E aí eu entendo que é o mais novo. Eu sou 66 anos, mas sou mais novo. Pegar na mão do mais velho e ajudar ele a ir para um lugar que ele não quer. Qual têm sido as experiências mais concretas que têm visto desse encontro acontecer da maneira certa? Nós temos feito nos últimos 3 anos alguns encontros multigeracionais com lideranças jovens. Hoje eu posso te garantir, no Brasil, Deus nos deu a graça de sentar com a liderança jovem mais influente do país. Hoje, eu posso te garantir, sem nenhuma presunção, e eles vão conversar isso, a gente consegue colocar nessa mesa aqui pelo menos 7, 10 líderes, os mais influentes da nação hoje, abaixo de 40 anos de idade. Só que tem um problema, eles não têm voz na Europa. Mas ninguém consegue repetir os números deles, não. Então, está feito. Se você quiser ir no Brasil hoje, em cima dessa conversa, se a gente quiser ter intencionalidade disso, eu falar assim, Tiago Cavaco, dentro daquilo que é a sua... Seja a gente quer pegar a sua essência e falar assim, tá bom, você vai encontrar com os 10 principais líderes do Brasil, nós estamos há 10 anos formando uma mesa com eles, nós temos essa credibilidade, eles têm esse empenho, eles mobilizam milhões de pessoas, líderes jovens, e o grande dilema desses homens hoje, que estão chegando à faixa dos 40, é que eles não têm voz no mundo, mas não tem ninguém no planeta que esteja conseguindo fazer o que eles conseguem fazer hoje. Isso é verdade. Não tem. Não tem no planeta. E esses jovens estão fazendo isso isoladamente, mas hoje, sem medo de ser feliz, no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, no leste, no oeste, ou seja, em todos os cantos do Brasil, nós, sem nenhuma presunção, nós conseguimos colocar numa mesa hoje, numa convocação de 30 dias, as principais lideranças jovens do país, que estão movimentando alguns milhões de jovens com a capacidade transformadora assim, só que tem um único problema na vida dele. É o maior movimento espiritual do planeta hoje, mas não tem voz na Europa, na América, na Ásia e em nenhum outro lugar. Mas com a ajuda da Europa, a gente consegue isso. Mas tem que começar por aqui. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Eu estou exagerando, não? Mas Não tem jeito de começar por outro lugar. Mas deixa-me fazer... Sim. Já começa daí. Sim. Mas um bom começo, alguns sabem, um bom começo seria por aqui. Tudo bem, mas um bom começo seria por aqui. Dá para começar por aqui. A minha pergunta é esta, Paulo. Ao mesmo tempo, quando dizes que não têm voz, agora estou a pensar, muitas das categorias que estás a usar, muitas delas são a primeira vez que eu estou a ouvir, portanto estou a processar. Mas por um lado eu diria, da minha experiência de europeu, que voltando até à figura do caos, portanto, do caos, da coisa não organizada, que até é correspondente,
segundo a tua descrição, há ausência de voz. E, novamente, geralmente o meu lugar é o lugar da pessoa pouco otimista. Mas, curiosamente, o que me parece, ao mesmo tempo, aliás, tu ouvirás isto ser dito por outros líderes na Europa, essa confusão, vamos dizer, brasileira, não só latino-americana, africana, asiática, a chegar a lugares, por exemplo, ainda mais em Londres. Eu só estive uma vez em Londres, mas conheço muito mal. O ponto é este. Há uma espécie de confusão, de Babel, aqui, mas um pouco, nesse sentido, uma espécie eu de entendo Babel essa reprimida, pergunta. Entendo essa pergunta. a chegar à Europa. Não, eu entendo essa pergunta. Que Esse é- grupo que eu estou te falando, se a gente colocar você numa mesa hoje, com 10 líderes, sim, influentes hoje, eles estão fora dessa confusão. Estão fora? Estão Mesmo fora. Eles estão em busca de coerência. Já rompeu. Eles estão em busca de coerência. Mas E estão sofrendo com isso. Mas a coisa interessante é que no meio da confusão vem um efeito Não, de espanto para a Europa Isso. que muda alguma das resistências que a Europa tem. tá bom. Esses relação a homens eles. hoje, ninguém na Europa vai conseguir repetir o número deles. O que eles conseguem fazer, a teologia que eles estão fazendo é de altíssimo nível, não é confusa, séria, engajada, redentiva, transformadora. Muitos deles Eles só saíram estão daí precisando de igrejas ajuda. históricas, são filhos de pastores. Eles só estão precisando de ajuda para romper, eles estão precisando de uma Tem circuncisão. Bíblia, tem teologia. Eles estão precisando de uma circuncisão. Eles estão precisando de alguém que dê a eles autoridade. Poder está sobrando. Competência, visão, revelação. São filhos. Só que eles foram gerados no deserto. A maioria deles tem 40 anos de idade. Sabe por quê? Porque eles nasceram no deserto. E não foram circuncidados. O que eu estou pedindo aqui é que os nossos filhos sejam circuncidados. Para destruir o opróbrio do Egito que está na mente deles. É só isso. E não tem como a gente fazer essa circuncisão lá. Entendeu? Qual te parece o caminho? Claro que nós Nós precisamos encontrar pessoas aqui que tenham essa fé de serem circuncidados e de circuncidarem. Nós estamos aqui fazendo um apelo de encontrar homens que sejam ousados o suficiente para colocar a sua intimidade na mão do outro, sob o risco de serem mutilados pro resto da vida. Mas se a gente romper esse medo, nós vamos ser sinalizados com autoridade como a gente jamais foi. É uma operação de alto risco. Mas não tem outro jeito. e tu vês as portas a abrirem-se na Europa, as mesas a... Com certeza. Nós estamos aqui conversando. Claro. Você é uma delas. João Martins é uma delas. Outros homens aqui nesse lugar. Entendeu? Então, E Deus está fazendo uma coisa também. O Júnior ia para o Japão, mas ele deu um jeito, e vocês conhecem o Brasil e sabem quanto custa esse jeito, de passar 24 horas na Escócia, porque Deus fez uma coisa lá. um pastor que a gente levou para lá tem 15 anos. Ele chegou lá e não tinha 30. Hoje ele está com 40, certo? Ele foi o primeiro pastor batista estrangeiro a ser recebido pela denominação batista escocesa. Depois ele é o primeiro pastor estrangeiro brasileiro a fazer parte do Conselho Nacional da Igreja Batista. E eu passei lá um dia só para ir lá na reunião do Parlamento Escocês, onde pela primeira vez na história do Parlamento Escocês, um pastor estrangeiro brasileiro ia dirigir a devocional. Então hoje ele faz parte do conselho que
abre as portas das igrejas batistas que estariam na posição de receber ajuda séria para pessoas estrangeiras que pudessem ter voz lá. Então está acontecendo. Porque são 20 anos. Faz parte do Conselho de Pastores de Edimburgo. De Edimburgo, entendeu? Tem Perth. Então, assim, isso está já acontecendo. Então, assim, é uma caminhada, né? Só que agora a gente pode trabalhar isso cada vez de forma ainda mais intencional. Mas aí a gente precisava ter uma redução da atividade, entende o que eu estou dizendo, né? O meu apelo tem sido só, será que dá para a gente distrair um pouco menos com a atividade, ser um pouco mais intencional numa coisa aqui que pode, entendeu, né? Pode ser um acelerador de processo. E hoje a gente tem credibilidade para isso. Então, assim, uma visita sua para conversar com esses líderes lá, a gente poder juntar líderes jovens daqui e de lá para sentar numa mesa e conversar formas. Os comos, eu acho que vão vir muito mais de uma mesa do que propriamente numa proposta. Eu acho que se a gente sentar alguns líderes daqui e de lá, da sua geração e tal, essa mesa vai definir os comos. Porque pode sair um pronunciamento disso, entendeu? O próprio encontro já seria em si uma forma de voz. Porque não seria na forma de um evento, não seria para resolver o problema de ninguém, teria um caráter mais apostólico, entendeu? Com uma liderança jovem. Aí nós estamos falando daqui era a idade dos apóstolos. Os caras estavam lá com 40 anos e revolucionando. O colégio apostólico de Jerusalém não era de formar de gente de 60 e tal anos. Também. Então era gente na faixa dos 40 e resolvendo a história da humanidade. Então, vamos fazer um colégio apostólico aqui em resposta a isso, fazer um encontro apostólico lá, sem nenhum peso desse estigma que as palavras. Eu acho que o capeta foi desgastando as palavras para a gente proibir a gente de usá-las, né? Eu acho que em vez de a gente ficar proibido de usá-las, a gente tinha que resgatar o verdadeiro sentido dela. Tem uma imagem que Deus tem dado para nós, assim, lembrar da gente, e veio em mesas assim. Nós escrevemos sobre isso há anos atrás, lá no Mosaico e tal, que foi sobre a questão dos nós das cordas das redes. Né? E você acabou de me inserir num grupo que chama Rede Não Rede. Mas ontem a gente falava sobre isso no encontro de pastores de uma rede, e isso veio de novo. A minha esposa estava até do meu lado e lembrou disso que nós escrevemos há 10 anos atrás lá, porque essa conversa já é recorrente. Não. Que foi uma... O café não. Aqui esse café lá, o que é esse aí? Aquele café gelado. Mas deixa eu experimentar. Não, esse é a mesmo, sem chão. Mas é bonito, né? É bonito. Eu quero experimentar também. Mas é o texto em Mateus 4 e Lucas 21, tem um paralelo de pescas. Então, o texto de Mateus 4 vai dizer que Pedro estava lançando as redes com os amigos dele para pescar. E João, o irmão dele, e o pai, o Zebedeu, estavam consertando as redes. E ontem eu tive uma percepção que eu nunca tinha reparado, mesmo já tendo escrito sobre isso e tal, que é a presença do pai do João nas duas figuras. Mas o texto é isso, o texto é exatamente isso. Lá em João 21, o pai dele não está presente, mas João é dito como o filho de Zebedeu. É um relacionamento familiar redentivo. Porque... Escatologicamente falando, é Jesus percorrendo um caminho escatológico, que começa na praia com Pedro e termina na praia com João, que começa no Pentecoste com Pedro e termina na última pesca. Começa com a primeira pesca de Pedro e termina com a última pesca de João. Redes que se rompem e redes que não se rompem. É isso. Não, mas é que o que dá a entender, porque quando fala de Pedro e dos amigos dele, sempre diz de onde que eles vieram, mas não diz que eles são filhos. A única hora que Jesus fala sobre o pai de Pedro é quando ele pergunta se Pedro o ama 3 vezes. Ele fala Simão, filho de João. Mas antes ele não fala. E Jesus está sempre vivendo uma relação. E nessa relação que não é paterna, que é, por exemplo, a relação do Brasil com os Estados Unidos, a gente aprende a fazer bem as coisas. Lançar rede, pescar, pegar peixe. Então, o Brasil é campeão de pescaria. A gente pega de rede. A igreja é de 1.000, é de 5.000, é de 15.000. Mas as redes se rompem. Mas nós não trabalhamos bem o consertar da rede. E João,
parece que aprendeu não só a pescar, mas também trabalhar bem os nós das redes. E quando acho que Jesus o que o Júnior fala, tá falando é da gente melhorar o nó dessa rede. e quando Jesus fala, eu só faço aquilo que eu vi meu pai fazer, a gente tem a tendência de excluir José disso. Como se ele falasse só do pai dele. Sendo que ele nunca viu o pai espiritual dele. Ele diz, o filho só faz o que viu o pai fazer, e a referência visível de Jesus é José. E José era um construtor de casas que lançava bem o fundamento, ele não era fabricante de móveis. Ele era carpinteiro, então ele construía casas. Então, assim, fundamentava bem.